Boa noite, são todos bem-vindos. Do livro Semente de Felicidade, de Lourival Lopes. A lição é 9:9. O ódio oprime o peito. Você sabe que não deve agasalhar esse sentimento nocivo, mas sente-se enfraquecido. Reaja, porém. As vibrações destruidoras do ódio prejudicam mais você do que os aos outros, porque nasce dentro de você. Compreenda, aceite o fato de que os outros são como você, com virtudes e defeitos. Não olhe os defeitos, busque suas forças. Rebater o ódio com firmeza é evitar o mal maior. Bom, a lição é que não devemos ter ódio das pessoas, porque esse ódio vai fazer mais mal para nós do que para a pessoa, não é? Inclusive, pode trazer doenças, várias consequências. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Pai de infinita bondade por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais da doutrina. Que Deus possa nos abençoar, que possamos receber a energia desta casa e que Deus esteja sempre com todos nós e que a espiritualidade amiga ilumine o nosso irmão no estudo de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com os companheiros Deus, Luz e Verdade. Gostaríamos de agradecer à direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. A minha tarefa na noite de hoje é muito tranquila, porque, além do tema ser de domínio público, eu tenho a convicção que para os amigos do Deus, Luz e Verdade já é algo fácil de ser praticado. Nós iremos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. É fácil, vocês não acham? Certa feita, disse-nos Paulo de Tárcio, sendo repetido por Camões e mais recentemente por Renato Russo: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Certa feita, os fariseus, sabendo que ele havia calado os saduceus, reuniram-se. E um que era doutor da lei foi propor a seguinte questão para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes disse: o primeiro, amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. E continuou ele: em verdade eu vos digo, esses dois mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Vejam, quando o Rabi resume para os fariseus todas as leis e todos os profetas, ele o faz em dois mandamentos: amarás a Deus, amarás ao próximo. Mas observem, os dois mandamentos têm um único verbo, que é o verbo amar. Então nós podemos dizer que Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas numa única lei, que é a lei do amor, né? E a nossa tarefa que nos cabe na noite de hoje é justamente nós estudarmos o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro. Qual é o primeiro? Amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha muitas certezas na vida. Surpreendentemente, ao chegar aos 40, essas certezas transformaram-se em dúvidas. E hoje, aos 45, tenho muito mais dúvidas do que certezas, obviamente. Mas algo que eu posso afirmar sem medo de errar é que Jesus de Nazaré é o maior educador que já pisou no globo terreno. Mas por quê, Rodrigo? Porque o mestre, ele exemplificou
tudo aquilo que nos falou. E Jesus nos trouxe um instrumento pedagógico muito interessante, que são as parábolas. Porque a parábola, ela tem um condão de, na medida em que nós vamos evoluindo moral, intelectual e espiritualmente, nós vamos conseguindo melhor compreendê-las. Esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo tem duas passagens que merecem a nossa atenção. Um é uma parábola e o outro é um ato da vida do Cristo. Vamos começar pela parábola. É a parábola dos credores e dos devedores. Disse-nos o Rabi: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu tomar conta aos seus servidores. Começando a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o rei percebeu que aquele servo não conseguiria lhe pagar, ele ordenou que ele fosse vendido, mas não só ele, também sua esposa, seus filhos e todos os seus bens. O servo, no entanto, lançou-se a seus pés, pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e lhe desse um tempo, que ele conseguiria tudo lhe pagar. O rei teve compaixão dele e o deixou ir, perdoando toda a sua dívida. Quando o servo perdoado está saindo do castelo do rei, ele encontra um companheiro que lhe devia 100 dinheiros. Ele então segura o companheiro pelo pescoço, quase o enforcando, dizendo que ele pagasse tudo aquilo que lhe devia. O companheiro lançou-se aos seus pés, pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e lhe desse um tempo, que ele conseguiria tudo lhe pagar. O servo perdoado, no entanto, não quer escutar seu companheiro e manda que os soldados o levem para a prisão e que dali ele só saia depois de tudo lhe pagar. Os demais servos, vendo aquela situação, preocuparam-se e foram falar com o rei. E o rei manda chamar o servo perdoado e fala para ele: meu servo, tu estiveste aqui, pediste clemência, pediste paciência, né? E eu perdoei a tua dívida de 10.000 talentos. Desde então, você não estava obrigado a fazer o mesmo com teu companheiro, que te devia bem menos, apenas 100 dinheiros? Então o rei, colerizado, mandou que os soldados levassem o servo anteriormente perdoado para a prisão, e que dali ele só saísse depois de pagar toda a sua dívida. Na época em que o Cristo esteve encarnado, uma questão que era muito cara, que era muito sensível para os judeus, era o dever de pagar tributos ao Império Romano. Essa obrigação de pagar impostos para Roma perturbava, chateava bastante os judeus, quase transformando-se numa questão religiosa. Então os fariseus reunidos resolveram propor para o mestre a seguinte questão para tentar enredá-lo em suas próprias palavras. Um pequeno parêntese. Vocês vejam que na missão do Cristo aqui na Terra, ele não teve problema com os cobradores de impostos, com os publicanos. Jesus não teve problema com a mulher adúltera, com a prostituta. Jesus não teve problema com os leprosos, quiçá com os criminosos. Quem deu problema para Jesus, ficava o tempo todo tentando pegar no pé dele, quem eram? Eram os religiosos. Nós não somos fáceis desde essa época, né? Mas vamos deixar isso para lá, fecha parênteses. Então, os fariseus, né, resolveram propor para o mestre a seguinte questão para enredá-lo em suas próprias palavras. Disse a ele: mestre, sabemos que dizeis a verdade. Então queremos saber de vós se nos é permitido pagar ou deixar de pagar tributos ao Império Romano. Porque vejam, dependendo da resposta que o Rabi desse, ou ele arrumava problema com a autoridade romana, ou então com os próprios judeus. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, lhes disse: hipócritas, por que me tentai? Apresentai-me uma das moedas que utilizais para pagar o tributo para Roma. E o judeu apresentou para ele um denário. Olhando para aquele denário, Jesus pergunta para o religioso: de quem é esta imagem e esta inscrição? E o fariseu diz a ele: é de César, Senhor. Então Jesus diz a ele: se esta imagem e esta inscrição é de César, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas duas passagens, a parábola dos credores e dos devedores e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós precisássemos interromper a palestra agora, o recado já estava dado. Por quê? Porque na parábola dos credores e dos devedores, o que nós aprendemos? Nós aprendemos na parábola dos credores e dos devedores que nós precisamos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem.
O servo não ficou feliz quando o rei perdoou sua dívida de 10.000 talentos? Então, desde então, ele não estava obrigado a fazer o mesmo com seu companheiro, que o devia bem menos, apenas 100 dinheiros? E na passagem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que Jesus quer nos ensinar com esta passagem? No dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós aprendemos que nós precisamos dar a cada um o que pertence a cada um. Nós precisamos respeitar o direito dos outros. Quando eu era pequenininho lá em Bangu, eu aprendi pelos ensinamentos da dona Dalva e do seu Edilson, meus pais, que os meus direitos iam até onde começavam dos meus semelhantes. Nós precisamos respeitar o direito de outro. Nós precisamos dar a cada um o que pertence a cada um. Por isso que eu falei, essas duas passagens, a parábola dos credores e dos devedores e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resume todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu respeito o direito do outro e quando eu faço para o outro tudo aquilo que eu gostaria que me fizessem, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Mas vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar? Nós podemos definir a palavra amar, amor, como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Eu repito, nós podemos definir a palavra amar como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Então eu já sei o que é amar. Agora falta eu descobrir quem é ou quem são os meus próximos. Será que meu próximo são apenas aqueles que moram comigo na mesma casa? A minha esposa, as minhas filhas? Será que meu próximo são os meus parentes? Meus pais, meu irmão, meus cunhados, minhas sobrinhas? Será que meu próximo são apenas os meus companheiros de trabalho? Os meus companheiros de casa espírita? Os meus vizinhos? Aqueles que habitam o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo país que eu? Quem é ou quem são os meus próximos? A melhor definição de próximo que nós podemos encontrar está no Evangelho de Marcos e de Mateus, né? É como o Rabi entende o que é próximo. Certa feita, Jesus estava numa casa rodeado de uma verdadeira multidão. Quando alguém chega para ele e fala: mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos, e eles te chamam. Jesus, olhando para aquele companheiro, indaga: mas quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E passando os olhos por aquela multidão, ele diz: aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe e são os meus irmãos. Então, nessa passagem que nós encontramos no Evangelho de Marcos e de Mateus, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, nós conseguimos compreender que o Rabi entende próximo como toda a família humana. Mas vejam, não é apenas toda a família humana terrena, mas toda a família humana universal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o amor é da essência de Deus. O amor é da essência de Deus. Então eu pergunto aos amigos, sendo o amor da essência de Deus, será que todos nós, seres humanos, que somos criados por Deus, será que todos nós amamos? No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos o caso de José Maria. Um dia, quando André Luiz e Hilário acompanhavam o instrutor Aulus ao estudo do intercâmbio entre o mundo visível e invisível, qual seja a mediunidade, viram adentrar num ambiente mediúnico pobre espírito adementado, que parecia ser um fidalgo antigo, repentinamente retirado do subsolo, pois a substância que o envolvia era uma substância escura e viscosa. Aquele rosto expressava o rancor, a maldade, a astúcia, o endurecimento, o que atemorizava as demais entidades que estavam ali para tratamento. José Maria trazia na mão direita um chicote e blasfemava por estar ali contra a sua vontade e perguntava quem havia arrancado seus olhos.
Maldizia ele as ideias revolucionárias do Iluminismo e da Revolução Francesa, dizendo que tais ideias não chegariam em suas fazendas, porque venderia todos os seus escravizados alfabetizados. Afinal de contas, dizia ele, os reis e os nobres são os escolhidos de Deus, cativos são cativos, senhores são senhores. E perguntava ele, como esses negros irão produzir sem o chicote no lombo? Matarei todos os que tentarem fugir. Aulus esclarece a André Luiz e a Hilário que José Maria fora um fazendeiro desumano que habitou a terra na época do Brasil colônia, terrível algoz para os infelizes cativos que caíam em suas mãos. André Luiz percebe que José Maria estava cego. Um outro parêntese. Vocês sabem, né, quem já assistiu uma outra palestra minha, que na maioria das palestras eu sempre arrumo um jeito de trazer a história de um cego, né? O nome disso é reserva de mercado, mas vamos deixar isso para lá, fecha parênteses. Então André Luiz percebe que José Maria estava cego. Aulus esclarece a André Hilário que José Maria, além de punir severamente todos os escravizados que tentavam conquistar a liberdade com o suplício do tronco, mandava-lhe arrancar os olhos. E aqueles que sobreviviam eram sentenciados às mandíbulas de cães ferozes, de onde não tinham como escapar, pois estavam cegos. Aulus diz a André Hilário que José Maria desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas apesar de estar tanto tempo na pátria espiritual, ainda mantinha seu pensamento enterrado em sua fazenda, em sua riqueza, em seus escravizados. Eu tenho um amigo chamado André, que também é cego. Olha outra reserva de mercado aí, né? André é professor de História do município do Rio de Janeiro. E André trabalhou durante muito tempo numa escola ali em Realengo. E ele estava me falando que durante um bom tempo, ele trabalhou com uma diretora de escola que era uma pessoa muito difícil de lidar. A relação interpessoal com ela era muito complicada. Isso ia desde os alunos, passando pelos inspetores, mas principalmente em relação aos professores. Mas tinha algo que chamava bastante a atenção do André, porque o André sabia que aquela diretora chegava todos os dias, 1 hora antes da escola abrir, às 6 horas da manhã. Por quê? Porque na praça, em frente à escola tem uma praça, e naquela praça, naquela época, havia muitos gatos abandonados. Então a diretora chegava todos os dias às 6 horas da manhã para levar água, comida e medicamento para aqueles pobres animais abandonados. A minha filha mais velha, Júlia, há 4 anos atrás, me apresentou a Netflix, falando, pai, olha, a Netflix tem uns filmes, umas séries com audiodescrição para você assistir. Este fato em minha vida teve um caráter ambíguo, que se por um lado foi muito bom, né, que eu tive com que me distrair, por outro lado estou completamente viciado na Netflix. E hoje não consigo dormir sem antes assistir um episódio da série da vez. E passado quase 4 anos desse fato, eu já praticamente assisti todas as séries com audiodescrição em português e em espanhol. E quando eu estava me preparando para a palestra da noite de hoje, eu me recordei de uma série que eu já assisti há um certo tempo, chamada Narcos, em que o brilhante ator brasileiro Wagner Moura interpreta a figura histórica do sanguinário narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Mas, Rodrigo, por que você lembrou da série Narcos quando estava preparando a palestra do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo? Como é de conhecimento geral, Escobar assassinou centenas de pessoas na Colômbia. Mas ao assistir a série, eu percebi uma coisa. Eu percebi que Escobar amava profundamente a sua esposa, a Tata, seus filhos e sua mãe. Então, eu volto à pergunta anterior para os amigos. Sendo o amor da essência de Deus, será que todos nós, seres humanos, que somos criaturas de Deus, todos nós amamos? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o ser humano, por mais abjeto, vil, criminoso que seja, dedica seu amor a algo, alguma coisa ou alguém. Quando eu defini a palavra amor, eu disse que amor, amar, é o sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. No livro Nos Domínios da Mediunidade, José Maria amava o ouro. A diretora da escola amava os animais. Pablo Escobar amava
a sua família. Mas o Evangelho nos esclarece também que quando nós somos criados simples e ignorantes, nós somos muito mais instinto. À medida em que nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos passando a ter sensações. E à medida em que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos passando a ter sentimentos. É claro, todo ser humano ama, mas é claro que o nosso amor ainda não está no patamar do amor de Jesus. Nós temos aquele amor que Chico cantou em sua belíssima canção, aquele amor parcelado em 10 vezes, sem juros. O sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos o caso Dimas. Um dia, quando André Luiz acompanha o instrutor Jerônimo no desenlace de alguns companheiros aqui na Terra, ele conhece o caso Dimas. E André Luiz, como é muito curioso, pergunta para Jerônimo: Jerônimo, Dimas está retornando no tempo adequado para a pátria espiritual? O que queria saber André Luiz? Se Dimas permaneceu na Terra todo o tempo que estava programado. E Jerônimo diz assim: não, Dimas está voltando um pouco antes para a pátria espiritual. O que deixou André Luiz muito intrigado, porque André Luiz também voltou um pouco antes para a pátria espiritual. E o que aconteceu com ele? Ele foi parar no umbral, e ali permaneceu por 8 anos, conforme nos narra o livro O Nosso Lar, porque foi considerado um suicida inconsciente. Então André Luiz ficou intrigado. Agora eu não entendi nada, Se eu voltei antes para a pátria espiritual, fui considerado um suicida inconsciente, fiquei 8 anos no umbral sofrendo, por que Dimas está tendo toda essa atenção do mundo espiritual? E aí André pergunta a Jerônimo, fala: Jerônimo, se Dimas está voltando antes para a pátria espiritual, ele também não ficou todo o tempo que estava programado. Ele também não terá desperdiçado parte da sua encarnação? E não será considerado, como eu fui, um suicida inconsciente? E Jerônimo, que é um espírito superior, muito mais educado do que eu, virou-se para André e falou assim: olha, André, eu não conheço particularidades do teu caso. Até conhecia, mas preferiu deixar para lá, Mas no caso de Dimas está voltando um pouco antes para a pátria espiritual devido à vida de sacrifício que ele sempre foi exposto. Dimas reencarnou numa família muito humilde e sempre garantiu a sua subsistência e de sua família com enormes despesas de energia, mas mesmo assim sempre encontrou tempo e recurso para assistir os menos favorecidos, o que muito diferia da situação de André Luiz, porque André Luiz desperdiçou parte do tempo que tinha para estar encarnado com excessos de toda a ordem. O sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o egoísmo é o grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. Eu repito, o sentimento contrário ao amor à caridade é o egoísmo. O egoísmo é o grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. No octódromo da evolução, o nosso maior adversário, ou melhor, o nosso único adversário, quem é? Somos nós mesmos. No octódromo da evolução, o nosso maior adversário é aquele homem velho que ainda persiste em existir dentro de cada um de nós. Aquele homem velho egoísta, orgulhoso e vaidoso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se por um lado Jesus é o maior exemplo de amor e caridade, Pôncio Pilatos é o do egoísmo. Porque o que fez Pilatos? Pilatos sabia que Jesus não havia cometido crime algum. Sabia que Jesus era um homem bom, que era um homem justo. E ele anima-se a dizer isso para os judeus. Mas vocês querem crucificar esse homem? Mas esse homem é um homem bom, esse homem é um homem justo, ele não cometeu crime algum. Mas como os religiosos, nós insistimos na crucificação do Rabi, o que fez Pôncio Pilatos? Eu lavo as minhas mãos. O que pensou Pilatos? Olha, não sou eu quem vou morrer, não sou eu que estou condenando, como dizem os jovens, estou nem aí, Estou nem aí.
Não sou eu que vou morrer, não sou eu que estou condenando, esse problema não é meu. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, por um lado, Jesus foi o maior exemplo de amor e caridade, Pôncio Pilatos foi o do egoísmo. Porque mesmo sabendo que Jesus não era nenhum criminoso, que era um homem bom, que era um homem justo, e podendo evitar, ele deixou que crucificassem o Mestre. O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que, além do egoísmo individual, o egoísmo pessoal, nós também temos o egoísmo de família, o egoísmo de casta, o egoísmo de raça, o egoísmo de nação. E é impressionante, meus amigos, como em pleno ano de 2025, nós vemos importantes líderes mundiais do planeta Terra fomentando a xenofobia, tratando imigrantes como verdadeiros criminosos, recusando-se em receber refugiados de tragédia humanitária de toda a ordem. Parece que nós não aprendemos nada com o exemplo do Império Romano. Dizem por aí que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros, e a sábia aprende com os erros dos outros, né? A importância de nós estudarmos a história, e eu sou um apaixonado pela história, é que ao estudarmos a história a gente verifica o que deu certo e o que deu errado. Mas eu digo mais, eu sinceramente acredito que, além dos fatos históricos, todas as situações que nos envolvem e todas as pessoas que nós temos a oportunidade de conviver devem servir para nós como exemplo. Algumas vezes exemplo do que fazer, mas principalmente exemplo do que não fazer. E parece que nós não aprendemos nada com o exemplo do Império Romano. Porque o que acontecia na época de Roma? Na época de Roma, os cidadãos romanos se achavam os cidadãos mais importantes que qualquer outro cidadão do planeta Terra. O egoísmo de casta, o egoísmo de raça, gerou na história da humanidade terrena o ato hediondo e criminoso da escravidão, quando um ser humano achou que poderia escravizar um semelhante seu. Que só aqui na Terra do Cruzeiro nós tivemos esse ato hediondo e criminoso da escravidão praticado por mais de 3 séculos contra os nossos irmãos africanos. E para nós espíritas, que gostamos de estudar a doutrina espírita, este egoísmo de casta, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação não faz qualquer sentido, não tem qualquer razão. Porque quando nós lemos, por exemplo, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, a gente vê que lá no começo do livro, Eustáquio está reencarnado numa região que hoje pertence à França. Depois ele reencarna na Itália, encarna novamente na Itália, depois volta a encarnar na França, encarna na Inglaterra e chegou a encarnar até aqui no Brasil, como povos originários. Então, para nós que gostamos de estudar a doutrina espírita, este egoísmo de casta, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação, não faz qualquer sentido, não tem qualquer razão. A literatura espírita tem muitos bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas por uma questão de horário, eu separei para a noite de hoje 2 bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo, que nós encontramos na literatura espírita. O primeiro é do livro O Céu e o Inferno, que é o caso de Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, rica, nascida de uma família nobre, que tratava os socialmente menos favorecidos como seus irmãos, sem superioridade, sem uma proteção humilhante, praticando a verdadeira caridade, seguindo a orientação cristã que nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. A caridade praticada por Condessa Paula só era do conhecimento dela e dos pobres infelizes que ela assistia. Mas não pensem vocês, meus amigos, que Condessa Paula tinha uma vida muito diferente das pessoas de sua época. Não. Condessa Paula era casada, tinha filhos, participava dos eventos sociais que a sua posição exigia. Mas o que fazia a Condessa Paula? Condessa Paula evitava o desperdício. E com o dinheiro que ela economizava evitando o desperdício, ela assistia os socialmente menos favorecidos. Ela fazia para o outro tudo aquilo que ela gostaria que lhe fizessem. Um outro bom exemplo de amar ao próximo como a ti mesmo está no livro 50 anos depois, que é o caso de Célia. Célia, num ato de extremo amor à sua mãe, Alba Lucínia, assume a maternidade daquela criança, fruto da armação de Cláudia Sabina com a escrava Télia.
Aqueles que ainda não leram esse livro 50 anos depois, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, né? Porque esse livro é uma verdadeira obra-prima, né? A fofoca nele é boa beça, eu vou contar um pouquinho para vocês. Vejam só, Cláudia Sabina era casada com o prefeito de Roma, Lólio Urbicus. Mas ocorre o seguinte, ocorre que Cláudia Sabina era apaixonada pelo esposo de Alba Lucínia, Elvídio Lúcius. E o esposo de Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, era apaixonado pela esposa de Elvídio Lúcius, Alba Lucínia. Olha só a confusão, né? E Elvídio Lúcio já estava um certo tempo afastado de casa, porque ele estava comandando umas obras do Império Romano a mando do imperador Adriano. E na ausência de Elvídio Lúcio de sua casa, todos os dias o prefeito de Roma ia lá importunar Alba Lucínia. Cláudia Sabina fez com que Elvídio Lúcio soubesse da visita de seu marido, a esposa dele, Alba Lucínia. Nas vésperas do retorno de Elvídio Lúcio para a capital do Império Romano, para sua casa, o que fez Cláudia Sabina? Cláudia Sabina mandou que a escrava Atélia desse um sonífero para Alba Lucínia e fosse na roda dos enjeitados e pegasse um recém-nascido e levasse para a casa de Alba Lucínia e simulasse toda uma cena de parto. Na manhã do dia seguinte, quando Elvídio Lúcio chega em casa, encontra sua esposa ainda atordoada como efeito do remédio dado pela escrava Atélia, né? Viu aquele recém-nascido e, sabendo das visitas do prefeito de Roma à sua casa, imagina só o que ele pensou, né? E o mesmo pensou a filha Célia. Célia, acreditando que sua mãe Alba Lucínia havia cedido ao assédio do prefeito de Roma, ela assume a maternidade daquela criança, fruto da armação de Cláudia Sabina e Atélia. A Célia é expulsa de casa por seu pai, Elvídio Lúcio, e Célia passa a vagar sozinha com aquele recém-nascido pelas estradas do Império Romano, sendo assistida aqui e ali por cristãos humildes e piedosos. Um dia, depois de muito andar, Célia chega numa aldeia, muito longe da capital do Império Romano, num dia de uma intensa chuva, e ela é acolhida por um velho cristão chamado Marinho. Marinho abre a porta de sua casa para Célia e diz que ela e seu filho poderão permanecer ali o tempo que acharem necessário. Marinho diz para Célia que ele ajudou a fundar em África, na cidade de Alexandria, um monastério e que teria gostado muito de enviar sua filha para lá, mas que a filha veio a desencarnar. Então Marinho pergunta para Célia se ela não gostaria de morar no monastério, porque morando no monastério ela poderia praticar o cristianismo sem ser incomodada pelo Império Romano. E Célia diz que sim, quer ir morar no monastério. Mas Marinho diz para ela, temos apenas 2 problemas. O primeiro, que no monastério não aceita mulheres, só aceitam homens. E o segundo, disse Marinho a ela, Célia, eu não vou poder fazer essa viagem de Roma para a África com você, porque eu estou muito doente, né? E é muito perigoso você viajar sozinho em vestimentas femininas. Vamos pensar um pouco, meus amigos, né? Se hoje, em pleno ano de 2025, as mulheres já sofrem violência de toda ordem, imaginem só naquela época. Então Marinho aconselha a Célia que a partir daquele momento ela passe a usar vestimentas masculinas e se apresente na sociedade como seu filho, e Célia assim o faz. Após o desencarne do recém-nascido e de Marinho, Célia pega os recursos deixados por Marinho como herança e viaja para a África. Ao chegar em Alexandria, ela vai para o monastério e apresenta-se para pai Epifânio, líder severo daquela instituição, como filho de Marinho. Pai Epifânio vira-se para ela e fala, olha, irmão Marinho, você não tem dinheiro para ficar aqui com a gente, mas como você é filho de um dos fundadores, eu te deixo ficar, desde que você passe a trabalhar para a gente. Irmão Marinho, Célia diz que tudo bem, sem problema. Mas em pouco tempo, pai Epifânio começou a ficar incomodado com o irmão Marinho, com Célia. Por quê? Porque Célia começava a trazer para o monastério ideias verdadeiramente cristãs. Então, para punir irmão Marinho, Célia, o que fez pai Epifânio? Chamou o seu gabinete e falou assim, irmão Marinho, a partir de agora, você vai ficar responsável por buscar os alimentos e insumos na cidade mais próxima. O que irmão Marinho e Célia tinham que fazer? Viajava um dia todinho a pé, comprava os alimentos, comprava os insumos, dormia numa hospedaria e voltava no dia seguinte para o monastério. E tudo ia muito bem. Até que um dia aparece no monastério quem? O dono da hospedaria, com a sua filha Bruneilda.
E Bruneilda acusa irmão Marinho, Célia, de ser o pai de seu filho. Eu não falei que a fofoca era boa, né? Então, Célia, num ato de extremo amor a Bruneilda, com pena daquela moça, ela assume agora a paternidade daquela criança. E irmão Marinho é expulso do monastério por pai Epifânio. Mas pai Epifânio deixa que ele fique no casebre, fora do monastério, desde que ajude, né, com a horta para alimentar o monastério. Tudo bem. No casebre, irmão Marinho, Célia, começa todo o seu ministério junto aos mais necessitados da região. O tempo passou. E muitos anos depois, em Roma, vai até a casa dos Lúcios a antiga escrava Atélia. E Atélia conta para Alba Lucínia e para Elvídio Lúcius que a menina Célia não deu luz a criança alguma, que tudo não passou de uma armação de Cláudia Sabina e dela própria, Atélia, né? Alba Lucínia, que já estava muito doente, né, impactada por essa notícia, vem a desencarnar. Elvídio, ao saber que a filha Célia não havia dado luz a criança alguma, ele não poupa esforço para localizar Célia, mas sem ter sucesso. E ele estava muito desiludido, ele não encontrava Célia, Alba Lucínia havia desencarnado. Um amigo, percebendo a sua tristeza, o convida para que ele pudesse participar das reuniões cristãs, e Elvídio aceita. Ao participar das reuniões cristãs, Elvídio escuta falar no apóstolo de Alexandria, irmão Marinho, e ele resolve ir para a África para conhecer irmão Marinho. Ao chegar em Alexandria, no casebre de irmão Marinho, Célia, estava fazendo uma palestra para seus vizinhos. Elvídio, ao ver irmão Marinho, tem a impressão de conhecer aquela pessoa. Célia, ao ver o pai, emociona-se e tem o impulso de correr até ele, revelar-se, dizer que lhe perdoa, abraçá-lo. Mas algo a impede e Célia não se revela ao pai. E Elvídio passou alguns dias ali no casebre de irmão Marinho. E Célia aproveitou para aconselhar seu pai, dizendo que ele voltasse para Roma para tentar refazer as coisas. Afinal de contas, como nos ensinou o nosso querido Chico Xavier, não dá para fazer um novo começo, mas dá para começar um novo fim. E assim Elvídio Lúcius fez. Ele retorna para Roma e diz para sua outra filha Elvídia e para seu genro Caio Fabrícios que irá libertar todos os seus escravos e doar 2/3 de sua fortuna para os mais necessitados, reservando apenas 1/3 que pertencia a Elvídia. Depois de tudo fazer, libertar os escravos, dar 2/3 da fortuna, Elvídio Lúcio está muito doente. Mas ele diz a Elvídia e a Caio Fabrícios que ele não gostaria de desencarnar sem antes voltar à África a ver irmão Marinho. Ao chegar em Alexandria, Célia já estava nos seus últimos dias, mas ela tem tempo de se revelar ao pai e dizer que lhe perdoa. Nós temos 2 bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo no livro O Céu, o Inferno e 50 anos depois. Porque Condessa Paula, apesar de ser uma mulher jovem, bela, rica, nascida de uma família nobre, preocupava-se com os socialmente menos favorecidos, tratando-os como irmãos, sem superioridade, sem uma proteção humilhante, praticando a verdadeira caridade, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Célia, naquele ato de extremo amor à sua mãe, Alba Lucínia, mas também a Bruneilda, assumiu primeiramente a maternidade e posteriormente a paternidade daquelas crianças, mesmo ciente de todas as consequências de seus atos. Condessa Paula e Célia fizeram para os outros tudo aquilo que gostariam que lhe fizessem. Amaram ao próximo como a si mesmo. Eu só tenho mais um ponto para nós estudarmos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu deixei para o final por 2 motivos. O primeiro, porque geograficamente ele está no final mesmo, né? E o segundo, porque eu acho que é o ponto mais tranquilo, mais simples, né? E eu tenho certeza que vocês já estão cansados que eu falo muito, né? Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Última parte. Caridade para com os criminosos. Agora ficou fácil, né? Agora ficou simples. Caridade para com os
criminosos. Eu gosto muito de notícias, né? E durante a semana de segunda a sexta, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ligar a televisão no Fachel, né? Olha a hora. Depois, à noite, depois que eu chego do trabalho e ir à academia, eu sei que não parece, né? Mas todas as noites eu vou à academia, né? Eu assisto os telejornais da noite. E depois ainda busco uma notícia ou outra nos sites como o UOL, G1. E antes de dormir, após assistir o meu episódio da série da vez da Netflix, eu tenho um rádio, né? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Todo cego gosta de rádio, eu também tenho um radinho, né? E eu ligo o meu radinho bem baixinho embaixo do travesseiro para não atrapalhar o sono da Nívia, sintonizado na CBN, porque como eu vou prestando atenção na notícia e eu tenho problema de insônia, eu acabo dormindo mais rapidamente. Em fevereiro desse ano, eu estava assistindo o Fachel e eu escutei uma notícia que me trouxe um grande incômodo. Um jovem aqui da zona oeste da nossa cidade pediu para que um amigo o filmasse enquanto ele lançava 2 garrafas de coquetel Molotov contra um irmão nosso em situação de rua que dormia em uma calçada, né? Aquele ato de desamor, porque a princípio aquele irmão em situação de rua não havia feito nada para aquele jovem, me trouxe um grande incômodo. A minha sorte é que eu já estava me preparando para a palestra da noite de hoje e eu já havia lido o capítulo 11 e eu me lembrei da parte final: caridade para com os criminosos. Quando eu brinquei com os amigos dizendo que a caridade para com os criminosos era algo simples, era algo fácil, porque na verdade é todo o contrário, né? Principalmente para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro. Porque nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, nós somos bombardeados todos os dias com notícias de violência, com notícias de criminalidade. Quer seja na grande mídia, quer seja nas redes sociais, né? Eu, no bairro que eu morava até semana passada, esse bairro tem uma página no Facebook chamado Pilares da Depressão. E no Pilares da Depressão é narrado todos os acontecimentos de violência que ocorrem pela Redondeza, mas também nos grupos de WhatsApp, quer seja no grupo da família, quer seja no grupo dos companheiros de trabalho, quer seja no grupo dos vizinhos, ou então em conversa com alguém. Quando não, da nossa própria casa, né, nós ouvíamos um barulhinho de tiro às vezes, era raro, mas acontecia bastante, né? Essa questão da violência, essa questão da criminalidade, para nós que moramos no Rio de Janeiro, é uma questão que nos é muito sensível, que nos é muito cara. Tanto é que a maioria dos cariocas, e eu vou me utilizar agora de uma expressão, né, dos nossos irmãos católicos, a maioria dos cariocas são os devotos de que santo? De São Jorge, né? Que para os nossos irmãos de religião de matriz africana, de Ogum, e até mesmo nós espíritas, tá ótimo. E até mesmo nós espíritas, né, nós somos muito simpáticos a esse espírito chamado São Jorge, né? O Evangelho, 5 minutinhos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta o seguinte: olha, o mais terrível dos criminosos é tão teu irmão como o melhor dos homens. O mais terrível dos criminosos é tão teu irmão como Jesus, né? E ele recomenda que a gente evite julgar os outros. Por quê? Porque esse ato de violência que hoje nós nos indignamos, que hoje nós nos revoltamos, pode ser que num passado recente, não muito longínquo, nós tenhamos praticado algo igual ou até mesmo muito pior. Eu preciso recordar aos amigos, né, que graças à suprema bondade e sabedoria do Criador, nós, enquanto estamos encarnados, nós não temos acesso às nossas encarnações anteriores. Mas quem garante que no passado não muito longínquo, no passado recente, eu não fui um general romano, com toda a violência das legiões romanas, um bárbaro, um viking, né, um inquisidor? Então o Evangelho segundo o Espiritismo fala, não julga, não, sabe por quê? Conforme dizem por aí, quem tem telhado de vidro, não joga a pedra para o alto. No livro Premissas do Rei, Jesus chorou de tristeza, compadecido por nós, com piedade de nós, pois nós não o compreendíamos, ou melhor, nós ainda não o compreendemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Disse-nos o poeta
popular, né? Para termos paz na terra, basta repartirmos melhor o pão. Enquanto nós não nos sensibilizarmos com o sofrimento do outro, enquanto nós não compreendermos que não basta que eu, Rodrigo, esteja bem, que a minha família esteja bem, que os meus vizinhos estejam bem, nós não teremos no planeta Terra descanso, tranquilidade, quiçá segurança. Basta nós observarmos o que está acontecendo no dia de hoje. O que acontece no dia de hoje? A guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, a guerra na Síria e toda a violência que assola a nossa cidade. Por essas razões, Jesus chorou de tristeza em Cafarnaum, compadecido de nós, né? Com piedade de nós, pois nós ainda não compreendemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu sei, meus amigos, que é muito difícil nós ainda hoje fazermos para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, mas que a partir da noite de hoje nós possamos dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo, Rodrigo? É não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu mais uma vez agradeço sinceramente a direção do Deus Luz e Verdade por mais essa oportunidade. Uma boa noite, meu muito obrigado e até breve. Bem, meus amigos, mais um momento de reflexão profundo nesta casa, com o apoio do nosso irmão Rodrigo, relembrando essa orientação do nosso mestre amado Jesus, que nós temos que refletir bastante, né? Refletir sobre as nossas atitudes, sobre as consequências das escolhas que fazemos. E a doutrina de Jesus se resume no amor, não é isso? O amor. O amor que nós estamos devagar desenvolvendo na nossa mente, no nosso coração. Com certeza, temos um grande apoio do plano espiritual para que possamos conquistar a nossa reforma íntima, conquistarmos essa luz que Deus colocou dentro de nós, que possamos fazê-la brilhar cada vez mais. Então, que nós, aos poucos, possamos amansar o nosso coração, iluminar a nossa mente e entrar sempre em sintonia com o nosso irmão Jesus. O fardo dele é leve, né? O jugo dele é suave. E nós precisamos, então, com muito carinho, pensar bastante em tudo aquilo que o nosso irmão Rodrigo falou. As coisas só mudam na nossa vida quando nós refletimos e temos a força de vontade para mudar. Que hoje possamos, nesse momento, desenvolver em nós essa força de vontade, essa compreensão sobre as leis divinas, sobre a lei da ação e reação, e aí possamos melhorar o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Hoje acho que escolhemos bem estarmos aqui, nessa casa que vai fazer 100 anos de trabalho no bem, essa casa que tem uma espiritualidade tão carinhosa, que não nos julga, mas que nos abraça e nos dá o colo que precisamos, o carinho, todo apoio. Tenham certeza disso. Não estamos sozinhos. Quando entramos nessa casa, já tivemos essa informação do plano espiritual, são mais de 100 trabalhadores atuando nessa casa. E quando eu estou aqui, eu estou fazendo amizade com esses 100 amigos que vão fazer de tudo para nos orientar, se nós deixarmos, né?
E hoje, com certeza, nós estamos elevando o pensamento a Jesus e pedindo, nós queremos ajuda. Eu estava até brincando com o pessoal lá fora, nós temos que aprender a pedir mesmo. Tem que aprender a pedir. Senhor, hoje está difícil, me ajuda. Os amigos espirituais vão correr para nos ajudar. Possamos acreditar nesse amor, acreditar nessa irmandade e desenvolver em nós a nossa fraternidade em relação a nós e ao próximo, né? Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos aqui hoje reunidos para orar. Não tem coisa mais linda do que a oração. Não tem uma força atômica maior do que a oração. Então, nesse momento, nós vamos exercitar esse pedido em forma de oração para muitos irmãos. A começar pelos irmãos que partiram desta vida, cumpriram a sua missão e hoje estão no plano espiritual. Hoje, com carinho, pedimos pelo nosso irmão Adalto César Silva, que faleceu no dia 1º, com 45 anos, terminou a sua missão na Terra, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, com muito apoio daqueles que têm condição de o ajudar nessa volta à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que Adalto leve o carinho desta casa, receba o carinho desta casa, E também para o nosso irmão Fernando Wolfer Fernandes, um ano que desencarnou no dia 2/5, ele fez esse aninho, de retorno ao plano espiritual. Que ele seja também abraçado pela nossa energia, pelo nosso carinho. Que Jesus seja o orientador de Fernando, para que no plano espiritual esteja cada vez melhor. E aquelas pessoas que estão no nosso coração, na nossa mente, os irmãos desencarnados que estão aqui presentes, que vieram estudar conosco, e tantos que nós não conhecemos, tantos nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para todos eles irá chegar a nossa humilde oração, lembrando de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. É hora da gente elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir pelaquela mãe, pelaquele pai, por aquele filho. Tanta gente, a nossa família no plano espiritual é imensa. E tenho certeza que eles vão receber o nosso abraço através dessa oração. Então siga, para Jesus o nosso pensamento, e do coração dele retorne com muita luz a todos esses irmãos que precisam desse carinho. A nossa saudade transformada em muita luz para todos esses irmãos. Graças a Deus. E é isso, meus amigos, todos nós que estamos aqui sentados fazemos parte desse trabalho com Jesus. Nós, cada um de vocês, cada um de nós, está aqui somando energia, porque nós estamos nesse esforço em busca do melhor. E isso gera uma energia, Isso gera uma energia muito legal, que Jesus fica feliz de ver o nosso esforço. Sabe que nós temos muito a caminhar, mas já está identificando em nós esse esforço, essa vontade. E isso cria uma energia linda, maravilhosa aqui na nossa casa. Essa casa de 100 anos trabalhando com Jesus no bem, uma energia poderosa que nós queremos dividir para todos os nossos entes queridos,
para todos os nossos lares, nosso ambiente de trabalho. Vamos lembrar da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho e vamos pedir a Jesus que as irradiações sejam feitas, irradiações de amor, passando pela nossa casa, pela porta da frente, abençoando as pessoas que lá estão, especialmente aquelas que estão precisando de um abraço mais forte de Jesus, da nossa Mãe Santíssima também, do nosso Pai. Pedir por todos os endereços e nomes que nós colocamos na caixinha de irradiação. Tenho certeza que nesse momento a nossa casa se transforma num grande sol de amor. A palavra hoje foi amor. Que nós possamos gerar muito amor nos nossos corações para chegar para as pessoas que estão assistindo pela internet, né? Depois de alguns dias, essa energia vai estar a mesma, abençoando esses lares, abençoando essas pessoas e abençoando o nosso bairro, e aí vai se espalhando em torno de nós essa humilde energia que estamos gerando, que vai abençoar a nossa comunidade, abençoar o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra-escola querida a todo o universo. Então, muita luz, muita paz para todos. Como eu sempre falo, cada sessão aqui de segunda-feira, nós estamos tomando um remédio muito especial, um remédio para a nossa saúde. Nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Toda segunda-feira nós falamos muita coisa bonita, muita coisa boa, e a palavra tem um poder muito grande que nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, aquilo que pensamos, não é mesmo? Porque tudo isso se reflete aonde? Na nossa saúde, na nossa mente e nas nossas células do nosso corpo. E nesse momento, nós queremos pedir pela nossa saúde. É a hora das nossas visitas médicas. Nós temos uma caixinha lá fora, nós depositamos o nome das pessoas que estão doentes, com muito carinho, com muito amor. E eu quero pedir aqui pelo ex-colega de trabalho, Ricardo Manhães de Araújo, está no CTI do Hospital Evangélico, e Ricardo receba o carinho, a visita dos amigos espirituais, que possa acalmar a alma dele, iluminar o corpo, ele possa seguir a sua missão na Terra até o final. Todos os nomes que nós colocamos lá, com muito carinho. Mais uma vez eu peço sempre pela nossa irmã Geórgia Ramos, na rua Dona Joaquina 48, uma fase delicada de saúde, que Deus a proteja. E todos nós que estamos aqui, né? Não viemos aqui à toa. Todos nós ainda temos dores na nossa alma, que precisam ser aliviadas, no mínimo, acalmada, né? E o grande médico dos médicos, Jesus, tem essa capacidade, porque a capacidade de amar dele é muito grande, a ponto dele vir pessoalmente nos trazer o seu Evangelho. Possamos honrar a figura de Jesus, absorvendo esses conceitos do Mestre para o nosso dia a dia, na nossa caminhada. As nossas células vão agradecer, a nossa mente, o nosso perispírito, a nossa alma vai brilhar mais. E com isso a saúde vai estar mais assegurada. Então vamos pedir que as águas no ambiente sejam fluidificadas. Todos nós que aqui estamos, cada um pense na sua necessidade e peça ajuda de coração a Jesus, a ajuda chega. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar.
Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Essa é uma música católica do Padre Zezinho, se eu não me engano, é lindíssima. E nós trazemos para cá, né? E para sermos embalados nessa energia, né? Embalados nessa energia amorosa, vai fazer com que as nossas células comecem a vibrar de uma forma diferente, positiva, alegre, e deixando que essa espiritualidade carinhosa trabalhe sobre todo o nosso corpo, iluminando os nossos centros de força, nos harmonizando. Então eu peço, Senhor Jesus, pelos irmãos que estão pela rua, pelos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, muita luz para todos esses amigos. Queremos agradecer a presença do nosso irmão Rodrigo aqui na nossa casa, com a sua palavra carinhosa, mexendo com as nossas emoções. Então, agradecer a presença de cada um de vocês, que nos ajudaram a formar essa corrente amorosa que está sendo espalhada em torno de nós. E como nós geramos energia boa dentro de nós, nós somos o primeiro beneficiado, né? Então é muita gratidão a Deus, aos nossos amigos espirituais, a esse grupo dos 100, nós intitulamos como o grupo dos 100, além dos mentores da casa, né? Então é uma noite muito feliz, uma noite de muita alegria, e só temos que agradecer e pedir a Deus que esteja ao nosso lado, que escute as nossas rogativas para o bem, sempre. E desta forma, possamos sair hoje daqui em paz, com toda a segurança, para os nossos lares. Terminamos a segunda parte do nosso trabalho e vamos convidar todos para o momento do passe, né? É mais um carinho que vamos receber do plano espiritual,